Bom dia a todos. Obrigada, Carlos, pela introdução. Hoje nós vamos falar sobre atividade de água na indústria de pet food, na indústria de ração. É um setor que vem crescendo bastante e a atividade de água é um parâmetro muito importante para a liberação do produto para o mercado. Então, a primeira pergunta é: por que é importante conhecer a atividade de água na sua ração? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a importância da atividade de água na medida da ração. Então, para começar, é uma apresentação da SGS Brasil, de uma palestra da Rosinelli Martins, em que ela falou sobre o FISMA. O FDA sancionou, quer dizer, o presidente Obama sancionou essa norma em 2011, Food Safety Modernization Act. O FISMA vem a dizer para nós garantirmos a segurança do que é alimentação, certo? Então, visa garantir fornecimento de alimentos seguros através de prevenção da contaminação antes do embarque. Ou seja, o principal foco é na prevenção e não na correção. Sim? Se nós prevenirmos a contaminação, se nós prevenirmos contra a deterioração do alimento, nós temos muito menor custo, tanto econômico quanto de saúde pública. Então, o foco sempre é na prevenção. O FISMA ele é baseado em 7 regras fundamentais, entre elas a medida de controle para a alimentação animal. Okay? Então, numa indústria de ração, em qual ponto eu devo controlar a atividade de água? No mundo ideal, seria medir a atividade de água dos ingredientes que você está recebendo, sim? Saber a atividade de água da sua matéria-prima. A maioria dos nossos clientes mede atividade de água na saída da secadora, ou seja, eu controlo o tempo de secagem, a temperatura, principalmente o tempo de secagem através da atividade de água, e também após o resfriamento do meu material, da minha ração. E depois, uma vez estocado, embalado, também como garantia de qualidade, se mede a atividade de água. Então, 3 pontos bastante importante para se medir a atividade de água numa fábrica de ração animal. Então, começando a apresentação, nós vamos falar sobre um caso real que chegou até a Decagon. Uma companhia pequena que produzia 1.000 quilogramas por hora de ração. Essa indústria operava 8 horas por dia, 5 dias por semana, ou seja, 22 dias por mês. Então, nessas condições de trabalho, essa empresa fabricava 2 milhões de quilogramas de ração por ano. Não é uma grande indústria. E o fabricante vendia a sua ração a 90 centavos o quilo. Ou seja, ele tinha um ganho de 1.900.000. Este produtor nunca tinha medido a atividade de água e ele só media umidade. Uma vez que a ração dele estivesse com 8% de umidade, ela era liberada para comercialização. E um consultor orientou para o dono dessa indústria de ração medir a atividade de água. E aí foi a primeira vez que ele ficou sabendo que os 8% de umidade dele correspondia a 0,5 de atividade de água. 0,5 de atividade de água é um valor bastante baixo. Então, aumentando o valor da atividade de água da ração para 0,65, o produto passaria a ficar com 10% de umidade. O produto permaneceu seguro, sem problemas de contaminação microbiana, eles
passaram a produzir 2,22% a mais por ano, que equivaliam a 46 mil quilos a mais. Sem mudar a formulação, sem mudar em nada, somente adicionando água. Essa adição de água gerou um lucro de 42 mil a mais do seu produto. Ou seja, ele não precisou mudar a formulação, a mesma quantidade de matéria-prima, todas as mesmas matérias-primas, só adicionando água, ele obteve um maior rendimento da sua produção e o material continuou sendo seguro. Então, a nossa pergunta é, você gostaria de ganhar 42 mil extras por ano vendendo água? Isso pode ser alcançado medindo a atividade de água do seu produto, ao invés de medir a umidade. A água é um fator muito importante em qualquer produto, e não é diferente para as rações. É a água que vai dar a textura, seja ela crocante ou a maciez, a presença ou não da água é que vai causar a crocância ou a maciez do seu produto, tanto das rações, da matéria-prima, quanto do produto acabado, a ração seca ou a ração úmida, e também dos medicamentos, das vitaminas do seu produto. Então, a água é um fator bastante importante. Mas assim como a água proporciona sabor, textura, liberação de aromatizantes, ela também é a responsável pela suscetibilidade microbiana do seu produto. Então, a crocância, a maciez, a fraturabilidade, a força de quebra, tudo depende da quantidade de água que está contida no seu produto. E, principalmente, a maioria das indústrias de ração utiliza o parâmetro de atividade de água para se medir a suscetibilidade microbiana do seu produto. Não adianta você ter um produto muito bem fabricado, com atividade de água muito bem controlada, se a sua embalagem não é uma barreira suficiente para preservar o seu produto. Então, além de um produto muito bem preparado com atividade de água controlada, é necessário que a sua embalagem previna a troca de água com o ambiente, com a umidade relativa do ar. Então, a embalagem também é importante para se manter a integridade do produto, tanto física quanto microbiana. O que faz com que o meu produto entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar? A área superficial, quanto menor for a partícula, quanto menor for o tamanho da sua ração, mais rapidamente ela vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Se a umidade relativa do ar for alta, o seu produto vai absorver água. Se a sua umidade relativa do ar for baixa, o seu produto vai perder água para o ambiente. Então, e a velocidade com que isso entra em equilíbrio depende do tamanho das partículas, do produto acabado depende da permeabilidade da embalagem. A velocidade do ar é importante, por isso que os túneis de secagem têm ventos para entrar em equilíbrio mais depressa. A temperatura e a pressão atmosféricas também são importantes para que entre em equilíbrio mais depressa. Então, entrando no que realmente é a atividade de água do seu produto. A atividade de água é diferente de umidade. Hoje em dia, a maioria do pessoal já entende que a atividade de água é um parâmetro diferente de umidade. Mas vamos às definições. A atividade de água é um estado de energia da água em um sistema. É uma medida qualitativa. Ela vai dizer qual é a qualidade da água que está dentro do seu produto. Se ela está disponível para micro-organismos se desenvolver, para que reações bioquímicas ocorram. A umidade é um parâmetro quantitativo de água presente na amostra.
ela serve para você fazer os seus cálculos de composição centesimal em base seca ou base úmida. Ou seja, quantos por cento de carboidrato tem a minha ração em base seca ou base úmida, incluindo a água ou excluindo a água. Então, a umidade é um parâmetro importante para você fazer o cálculo centesimal. A atividade de água é um parâmetro que vai propiciar você saber a vida de prateleira do seu produto, a suscetibilidade microbiana, a velocidade das reações de degradação. Então, o que significa estado de energia da água? Se eu tiver água em um becker e aproximar uma esponja desta água, a esponja vai absorver a água que está no becker. A água que está no becker é H2O, a água que está na esponja também é H2O. São, quimicamente, H2O e águas iguais. Agora, o estado de energia da água do becker é igual ao estado de energia da água na esponja? Ou seja, a temperatura para a água entrar em ebulição no becker é a mesma temperatura para a água que está na esponja entrar em ebulição? Não, a energia é diferente. Na esponja, eu vou precisar de uma energia maior para que a água entre em ebulição do que a água do becker. Assim com todos os parâmetros físicos. Ponto de congelamento, pressão de vapor, são diferentes, apesar de serem água. Certo? O estado de energia da água na esponja é diferente. Ou seja, a atividade de água da esponja é diferente da atividade de água do becker. Se eu colocar a água do becker dentro do aparelho para medir a atividade de água, vai me dar um valor de 1. Se eu colocar essa esponja com água para medir a atividade de água, não vai dar 1. Vai dar um valor menor do que 1, 0,98, 0,99. Mas a energia é diferente, a atividade de água é menor. Então, o que é essa atividade de água? A atividade de água deriva dessa equação da termodinâmica, da lei de Gibbs, onde o potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dessa substância pura, somada às constantes dos gases, multiplicada pela temperatura, num logaritmo neperiano da fugacidade. Essa fugacidade que nos é importante é a tendência ao escape que a água tem. É a tendência da água ir de um local em que ela está em maior concentração para um de menor concentração. Por exemplo, eu tenho aqui um recipiente hermeticamente fechado, contendo água até a metade. O que vai acontecer com o ar dentro desse recipiente? A água tende à fugacidade, ou seja, de ir do lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração, até atingir o equilíbrio. Ou seja, se eu tenho água pura aqui, vai entrar em equilíbrio quando a umidade relativa do ar ficar a 100%. Eu tenho 100% de umidade relativa, eu tenho água pura, esse sistema está em equilíbrio. Se em outro recipiente eu tenho a mesma situação, hermeticamente fechado e uma amostra aqui dentro. Supondo que essa amostra seja um biscoito. Também vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa deste ar. Se este biscoito tiver uma atividade de água em torno de 0,50, vai entrar em equilíbrio quando a umidade relativa do ar ficar com 50%. Ok? Na equação do logaritmo neperiano da fugacidade, nós temos que a pressão de vapor da água na minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura. Tudo isso a mesma temperatura e pressão. Então, se eu tenho 50% de umidade relativa dividida por 100% de umidade relativa, ou seja, da pressão de vapor da minha amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, eu terei atividade de água
de 0,5 deste meu produto. Transformando isto em equação, nós temos a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na minha amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas à mesma temperatura. Também nós temos que a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividida por 100. Se o meu ambiente estiver com 90% de umidade relativa, o meu produto tende a entrar em equilíbrio a 0,9 de atividade de água. Se o meu produto se o meu ambiente tem uma umidade relativa de 30%, o meu produto tende a entrar em equilíbrio de 0,3 de atividade de água. Portanto, a atividade de água é sempre um valor menor do que 1. 1 é a atividade da água pura, 0 é quando eu não tenho nada de atividade de água. A maioria das indústrias de ração utiliza 0,6 ou 0,65 como um valor limite de atividade de água para os seus produtos. E tem uma razão por que utilizar 0,6, 0,65 o valor de atividade de água. Nós vamos falar nos próximos slides sobre isso. Bem, só para mostrar a diferença entre umidade e atividade de água. Aqui nós temos uma tabela tem vários produtos, vários ingredientes de ração, medidos em diferentes temperaturas. Por exemplo, a cevada com 20 graus Celsius, ela tem 11% de umidade, 0,5% de atividade de água. O sorgo, a 20 graus Celsius, com o mesmo 11% de umidade, tenho 0,4% de atividade de água. Já a soja, na mesma temperatura de 20 graus Celsius, 11% de umidade, tenho 0,6% de atividade de água. Então, vocês podem ver que a umidade é a mesma, mas a atividade de água é diferente. E isso faz uma diferença na suscetibilidade microbiana desses produtos. Então, atividade de água em relação à microbiologia. Para um micro-organismo se desenvolver, é importante que todos estes parâmetros estejam ideais. Atividade de água, temperatura, pH, presença ou ausência de oxigênio, os nutrientes, se o seu produto contém inibidores ou preservantes. A partir de agora a gente vai falar sobre os micro-organismos, partindo de que todos esses outros fatores estão ideais para o micro-organismos e nós vamos variar só a atividade de água. Num experimento do Dr. William Scott, com o Staphylococcus aureus, ele fez um meio de cultura contendo os mesmos ingredientes, os mesmos componentes no meio de cultura, só variando a quantidade de água. Ou seja, ele fez meios de cultura, um caldo com 0,99, 0,98, 0,96 até 0,87 de atividade de água, inoculou Staphylococcus e acompanhou o seu desenvolvimento, a sua curva de crescimento. Quando o meio tinha 0,99 de atividade de água, um caldo com bastante água, o Staphylococcus nem teve uma fase de adaptação, ele já entrou na fase exponencial até atingir a sua fase estacionária, com uma quantidade bastante elevada de colônias. Conforme se foi abaixando a atividade de água, houve um decréscimo na contagem de colônias, até que a 0,87 o micro-organismo precisou de uma fase de latência, a fase exponencial foi bem menor
do que nos outros valores. E abaixo de 0,87, o Staphylococcus não se desenvolveu mais. O Staphylococcus é um micro-organismo bastante comum no nosso dia a dia, e por ele ser halofílico, ele tem uma resistência maior à atividade de água. Então, a atividade de água não é bactericida, não é fungicida. O que acontece é, se eu trabalhar numa atividade de água baixa, eu vou prevenir o desenvolvimento microbiano. Eu não vou matar o micro-organismo, e sim eu vou prevenir o seu desenvolvimento. Então, todos os cuidados na produção, todos os cuidados são importantes para se evitar a contaminação, a presença do micro-organismo. A baixa atividade de água vai fazer com que o micro-organismo não se desenvolva. Mas se houver uma oportunidade, o micro-organismo, se estiver presente, ele vai se desenvolver. Ou seja, você produziu a sua ração com uma boa atividade de água, mas não tomou cuidados contra a contaminação microbiana. Se, porventura, essa sua ração aumentar a atividade de água, o micro-organismo presente vai passar a se desenvolver. Qual é o limite do crescimento microbiano? A maioria das bactérias, o limite é 0,91. O Staphylococcus e o Vibrio são bactérias halofílicas, por isso eles se desenvolvem numa atividade de água até mais baixa, de 0,87, mas são exceções. As leveduras 0,88, os bolores 0,70, as leveduras osmofílicas 0,60. Abaixo de 0,60 não há desenvolvimento microbiano. Aqui é a tabela das bactérias patogênicas. Vocês podem ver que a maioria das bactérias em 0,91 já não se desenvolve mais, o Staphylococcus, que é o mais resistente. Os bolores já são um pouco mais resistentes, eles conseguem se desenvolver numa atividade de água mais baixa, abaixo de 0,6 não há desenvolvimento microbiano. Os fungos produtores de micotoxinas se desenvolvem também numa atividade de água um pouco mais baixa do que as bactérias, e a produção das micotoxinas é um pouco mais elevada. Aqui é uma tabela feita pela Decagon com os produtos dos nossos clientes, em que se tem o valor da atividade de água, os micro-organismos que se desenvolvem nessa atividade de água e os produtos que foram medidos a atividade de água e se enquadram nesta faixa. Ok? Aqui são as rações úmidas, certo? Macias, com uma alta atividade de água. Aqui já são as rações um pouco mais duras, certo? Não tão úmidas e macias como essas acima. Já não temos mais desenvolvimento bacteriano, só de fungos. E abaixo de 0,6 não há proliferação microbiana, e aqui alguns exemplos de rações medidas. Então, nós fizemos um estudo de um produto parecido com um bacon, ele até chama bacon para cachorros, não é um bacon, mas ele tem sabor de bacon e os principais ingredientes são farinha e água. É um produto macio e de textura flexível. Então, foram avaliados 3 marcas de produtos. A umidade do produto 1, 26, a menor, e a do 2 e o 3, 30% de umidade. A atividade de água do 1, menor, 0,700, 78,34, e a do 3, 0,8461. Umidade menor, atividade de água menor, umidade maior, atividade de água maior. É uma correlação, não é linear, mas geralmente tende a umidade menor, atividade de água menor.
É uma tendência, não é uma realidade absoluta. Em relação ao preço, o produto com menor atividade de água tinha um preço maior, é o preço por grama de produto, do que aquele com uma maior atividade de água. Neste caso, está se vendendo mais água no produto 3, 2 e 3 do que no produto 1. O que eu posso tirar de conclusão desses 3 produtos? Então, microbiologicamente, nós temos que nenhum dos 3 produtos está sujeito à contaminação, ao desenvolvimento de bactérias patogênicas, bactérias deterioradoras. Sim. A principal preocupação são com leveduras, produção de micotoxinas para o produto 2 e 3, sendo que o produto 1 é um pouco mais resistente, ok? Em relação às reações químicas. Essa é uma curva clássica de atividade de água por velocidade de oxidação lipídicas. Produtos extremamente secos, com atividade de água muito baixa, tendem a maior oxidação lipídica. Produtos feitos por spray dryer ou secos ao extremo tendem à oxidação lipídica. Então, se você tem ou que seja um medicamento, ou, por exemplo, soja muito seca, com atividade de água muito baixa e que contém uma quantidade grande de lipídios, tende a oxidar mais rapidamente. A atividade de água entre 0,3 a 0,5 previnem a oxidação lipídica. E se aumenta a atividade de água, tende também a aumentar a oxidação lipídica, rancificar mais rapidamente o seu produto. Degradação de vitaminas ou degradação de nutrientes. Na mesma curva de atividade de água por velocidade de reação, as vitaminas se comportam de forma que, quanto maior a atividade de água, maior a velocidade de degradação. Se nós temos, por exemplo, uma vitamina C, ela sempre tem que estar com uma baixa atividade de água para se prevenir e para que ela tenha uma ação. Em altas atividades de água, acaba se degradando. Como foi esse estudo feito pelo Dr. Labuza, de vitamina C, a 0,84 de atividade de água, nem é uma atividade de água tão elevada assim, a vitamina C se degradou em poucas horas. A 0,32, numa atividade de água bem baixa, a vitamina C se preservou. Então, se vocês fizerem adição de qualquer tipo de vitaminas nos seus produtos, tanto hidrofílicas quanto lipofílicas, é importante que o seu produto tenha uma atividade de água mais baixa para que essa vitamina esteja presente e não sofra degradação. Então, em relação à textura do produto, nós temos aqui atividades de água baixas, são produtos secos, duros, quebradiços. Numa faixa intermediária de atividade de água, nós ainda temos um produto seco, mas ele é firme, não é quebradiço e pode ser flexível. Em atividade de água mais alta, acima de 0,80, nós vamos ter os produtos úmidos, macios ou pegajosos. Então, em relação à textura e atividade de água. Se o seu produto tiver multifases, tiver 2 componentes ou 3 componentes, é importante você verificar a atividade de água das suas fases, porque se eles tiverem atividades de águas diferentes, a água vai se mover do local em que ela tem maior atividade de água para o local de menor atividade de água. Nesse caso, se a atividade de água for diferente, a água que envolve
que é mais alta, vai ceder água para o biscoito e ele vai perder a crocância, vai murchar, certo? E a velocidade dessa migração depende da estrutura do seu produto e da fusão. Uma vez que ocorre a migração, acaba causando mudança na textura e no sensorial do produto, pode ocorrer o desenvolvimento microbiano, as reações de degradação, a alteração no sabor do produto e o produto pode perder o peso. E aí você perde o seu produto. Agora, mudando o foco em como eu devo medir a atividade de água do meu produto. Como eu preparo a amostra. Okay? O principal é, seja consistente na metodologia. Faça sempre da mesma forma. Mantenha as bordas das suas cápsulas limpas. Se você não for medir a atividade de água assim que você preparou a amostra, tiver que guardar, tampe a sua cápsula, ok? E nunca encha a sua cápsula de amostra. Nunca encha a sua cápsula, sempre utilize até a metade. Você pode ter produtos sólidos, você pode cortar o seu produto, pode ter produtos líquidos, pode medir qualquer tipo de amostra, mas sempre até a metade da cápsula. Aqui é uma bala, mas eu coloquei só para ilustrar. Eu posso medir a bala inteira? Pode. Posso medir triturada? Pode. Vai dar diferente o valor da atividade de água? Vai dar diferente. Aqui eu vou ler somente a água da superfície e aqui eu vou ler a água de toda a minha amostra, interna e da superfície. Então, como a atividade de água será diferente, é necessário você padronizar a sua metodologia. Recomendamos que você triture. Eu tenho um bifinho para cães. Posso ler só com um corte? Posso. Posso moer? Posso cortar? Pode. Os resultados serão diferentes? Serão. Por isso, seja consistente no seu preparo da amostra. Aqui, quando eu estou lendo um pedaço maior, eu vou ler só da superfície. Se eu moo a amostra, eu desestruturo muito a minha amostra, eu posso estar tendo um resultado mais elevado do que realmente ele é. O ideal seria você cortar algumas em pedaços menores para fazer a leitura, não precisando triturar tanto. A minha ração, também posso ler inteiro, moído ou triturado? Sim, os valores serão diferentes. Recomendo que você só triture a sua amostra. Se você moer, é o mesmo caso do bifinho. Você vai desestruturar muito a sua amostra e você pode estar tendo um valor não real, um valor de atividade de água não verdadeiro. E quando se moe, alguns moinhos acabam aquecendo a amostra e evaporando um pouco da água. E o valor pode não ser real. Você expõe mais a superfície e a tendência ao escape da água é maior. Então, de alguma forma, você pode estar lendo a atividade de água menor do que realmente ela é, pelo aquecimento, quando se está moendo, ou pela exposição excessiva ao ambiente. Uma vez que você usa moer a amostra, muitos dos nossos clientes moem a amostra, você faça a leitura imediatamente. Não deixe a sua amostra exposta, pois ela vai perder água para o ambiente. Aqui não é uma ração, mas é só para ilustrar se eu tenho diversos produtos dentro de uma mesma embalagem. O que eu tenho que fazer é selecionar um pouco de cada produto, colocar na minha cápsula para fazer a leitura, para eu ter uma média da atividade de água
cada um desses produtos. Se eu tenho um biscoito para o cachorro, o que eu vou fazer? O ideal é você cortar a sua amostra, desprezar as extremidades e utilizar o meio para fazer a leitura. Okay? Alguns estudos de caso sobre atividade de água. Aqui é um estudo feito com uma fábrica de ração que tinha 3 distribuidores. Um distribuidor era o ideal, nunca tinha problema de contaminação, e um outro distribuidor sempre tinha problema de contaminação. Então, foi feito um estudo acompanhando a atividade de água desses produtos durante um período de setembro a janeiro, que são meses chuvosos. Nós temos uma amostra que ficou na indústria, que é essa em losango, uma amostra que ficou no distribuidor, num quadrado aberto, e o distribuidor problema num triângulo. A amostra que ficou na indústria, ela tinha uma atividade de água inicial de 0,558 e no final do período de armazenamento ficou com um pouco abaixo de 0,650, ou seja, sem probabilidade de desenvolvimento microbiano. A amostra que foi para o distribuidor ideal estava abaixo de 0,65 e permaneceu durante todo o tempo de estocagem neste mesmo valor de atividade de água. Por isso, não havia desenvolvimento microbiano. No distribuidor problema, a amostra também chegou com o mesmo valor de atividade de água do distribuidor ideal, mas no período de armazenamento, olha, ele foi absorvendo água e por isso apresentava contaminação microbiana, ou seja, desenvolvimento microbiano. Ou seja, a condição de armazenamento deste distribuidor não era a recomendada. Estava num ambiente em que não se preservava, tanto em temperatura quanto de umidade relativa bastante alta e acabava contaminando o produto. Aqui. Este é um estudo, é uma isoterma distorção traçada para uma indústria de ração. Essa indústria de ração, ela sempre mantinha a umidade do seu produto a 7% e eles nunca tinham problema de contaminação microbiana. Acontece que esse produto, ele foi seco até 5% de umidade. 5% de umidade, o fabricante está perdendo muito em peso do produto. Então, ele foi reprocessado para ter a umidade de 7% novamente. Só que traçando a curva da isoterma, nós temos que, se um produto, durante a isoterma, ele sofre uma dissorção, é como se os ingredientes sofressem uma carga de água e na extrusora ele vai perdendo a água, ok? Na secagem. Então, é isso mais ou menos que acontece no seu produto. Absorve água, depois sofre a extrusão, vai na secagem, no resfriamento, até 7% de umidade. Nessa primeira etapa, 7% de umidade equivale a 0,6 de atividade de água. Se esse produto desidratou até 5% e ele foi reidratado até 7% de umidade, os mesmos 7% de umidade não significam mais, não correspondem mais a 0,6 de atividade de água. Na reidratação, 7% de umidade corresponde a 0,8 de atividade de água e já não é um produto seguro. Por isso que o produto que foi desidratado ao extremo e reidratado acabou mofando, apesar de ter a mesma umidade, porém a atividade de água era diferente. Aqui é um estudo com castanha, não é
a ração, mas só para mostrar para vocês, também foi feita uma curva de isoterma, atividade de água por umidade, dessa noz pecan, que nós temos que um produto com 0,7 de atividade de água, ela pode mofar, e corresponde a 5,5 de umidade do produto. E ele pode sofrer uma contaminação, o desenvolvimento de bolores. Se você diminuir em 1% a umidade, ou seja, para 4,5% de umidade, você não perde tanto em peso o produto, mas reduz em 12% a atividade de água. A atividade de água fica menor do que 0,6 e esse produto é seguro microbiologicamente. Ou seja, 1% na mudança de umidade, não há uma diferença de perda de peso tão grande, mas em relação à atividade de água, é uma mudança bastante significativa e importante. Com 0,7, o produto pode mofar, com menor que 0,6, o produto não mofa. Okay? Eu deixei aqui algumas considerações sobre a atividade de água e a ração. Não vou ler, vocês têm essa apresentação, vocês podem, quem não baixou ainda pode baixar essa apresentação que está aí na ferramenta do GoToMeeting. Só para terminar, é importante vocês sempre medirem a atividade de água na mesma temperatura. Eu sei que para a indústria de ração é difícil medir na mesma temperatura, eu tiro da minha secadora a 60 graus Celsius, 70 graus Celsius, levo para o equipamento para fazer a leitura. Os nossos equipamentos, a maioria deles tem controle de temperatura. Por isso, se vocês quiserem padronizar, quero medir sempre a 40 graus Celsius, padronizem sempre medir a 40 graus Celsius. Quero medir a 25 graus Celsius, meçam sempre a 25 graus Celsius. Dá diferente o valor medido a 40 graus Celsius e 25 graus Celsius? Sim. Geralmente, a alta temperatura, o valor de atividade de água é mais baixo do que numa baixa temperatura. Por isso, padronizem a temperatura de leitura da sua amostra. Então, é importante você ter esse controle de temperatura, esperar com que o seu produto entre em equilíbrio térmico para fazer a leitura de atividade de água. Se existir normas regulatórias, vocês têm que medir na temperatura em que a norma cita. Se o seu ambiente tem flutuações extremas de temperatura, tentem colocar o seu equipamento, a sua amostra, num ambiente que tenha o ar condicionado, a temperatura condicionada. Aqui nós temos alguns equipamentos. Esse é o nosso equipamento portátil. Ele não tem controle de temperatura, então é importante, se você utiliza esse equipamento, sempre mantê-lo num ambiente com temperatura condicionada e esperar com que a sua amostra entre em equilíbrio com o ambiente antes de fazer a medida. Esse equipamento é o Aqualab Series 4, 4TE, 4TEV. Você pode condicionar sua amostra de 15 a 50 graus Celsius. Alguns clientes nossos fazem a leitura a 45 graus Celsius, porque tiram a 70 graus Celsius da secadora, colocam a 45 graus Celsius, muito rapidamente atinge essa temperatura e controla a atividade de água nessa temperatura. É importante vocês sempre fazerem na mesma temperatura. Se quiserem fazer a 25, também podem, porque este equipamento controla de 15 a 50 graus Celsius. O Aqualab Pré é um equipamento que controla a exatamente 25 graus Celsius. Se você tem esse equipamento, você tem que esperar atingir 25 graus Celsius para fazer a leitura de atividade de água. Esse é o nosso gerador de isoterma de sorção, que correlaciona a atividade de água com umidade. Esse equipamento chama-se KD2, é um equipamento que mede propriedades térmicas do seu
produtos. Condutividade térmica, difusividade térmica, resistividade térmica e pode-se fazer o cálculo de calor específico. Bom, terminada a apresentação teórica, nós vamos passar para as perguntas. Eu me coloco à disposição para responder as perguntas e agradeço a participação de todos. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Nós vamos, como a Tânia já mencionou, passar as perguntas e respostas. Temos já algumas perguntas de participantes. Por favor, então, aos participantes, fiquem à vontade em escrever, enviar sua pergunta utilizando a ferramenta GoToMeeting. Antes de passar as perguntas e respostas, gostaria de mencionar que é possível baixar uma cópia dessa apresentação, um PDF da apresentação que já está disponível na ferramenta GoToMeeting. Para aqueles que chegaram depois da abertura, basta clicar na opção Handouts e tem um PDF que você pode baixar uma cópia da apresentação por completo. Também, uma cópia dessa apresentação ficará disponível no nosso canal do YouTube. Então, isso leva algumas horas, mas até o final dessa tarde, a apresentação vai estar disponível com vídeo e áudio. E por fim, nós também estamos abertos para sugestões dos participantes. Se tem um tema de palestra que você gostaria de sugerir, por favor, fique à vontade em nos enviar através da ferramenta GoToMeeting ou mesmo depois através de um e-mail. As apresentações são sempre com foco científico. Nós procuramos trazer novidades no mercado de aplicações e a sua sugestão será muito bem-vinda. Muito bem, então vamos passar agora às perguntas e respostas. A primeira pergunta que nós temos aqui, Tânia, é do participante Marcelo. O Marcelo pergunta o seguinte: bom dia, Tânia. Falando de produtos pet food, rações super premium, que tem validade de 1 a 1 ano e meio, qual seria um binômio seguro de umidade e atividade de água para garantir esse tempo de validade, sabendo das diferentes condições de temperatura e umidade relativa das diversas regiões do Brasil? Essa é parte da pergunta do Marcelo. Eu vou separá-la em duas partes porque é um pouco comprida. Talvez eu vou lê-la por completo, Tânia, e você fica à vontade. A segunda parte da pergunta do Marcelo, sabendo também que durante o processo de extrusão, levamos o produto antes da secagem a umidade de 22 a 27 graus e posteriormente secamos ao redor de 6 a 9% de umidade. Poderia argumentar um pouco sobre essa questão? Marcelo. Bom dia, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação e pela pergunta. Marcelo, eu não sei se você mede a atividade de água do seu produto. Mas vamos lá. Se o seu produto é super premium, ele contém ingredientes a mais, talvez para cães com alguma doença, alguma debilidade, ou cães idosos, contém vitaminas, contém uma quantidade maior de carne, de produtos cárneos. Então, é importante você medir a atividade de água. Para saber a validade do seu produto, você tem que ter traçado a isoterma deste seu produto, e na curva de isoterma você vai poder avaliar umidade, atividade de água. A minha atividade de água ideal 0,6, 0,65 corresponde a quanto de umidade. Eu não consigo dizer se a sua umidade de 5 a 8% ou de 6 a 9% correspondem a quanto de atividade de água, porque a isoterma, essa correlação umidade-atividade de água, depende muito da composição do seu produto. Maior quantidade de
produtos cárneos, não, maior quantidade de soja, que é um produto rico em óleos, ou milho, ou o que seja. A isoterma é específica para cada produto. Uma vez que o seu produto está seguro, com atividade de água segura, a umidade estabelecida, é importante que a sua embalagem seja também adequada. Tenha uma taxa de permeabilidade ao vapor de água adequado. Todo fornecedor de embalagem pode te dar o valor dessa taxa de permeabilidade ao vapor de água. Quanto menor a taxa de permeabilidade, melhor a embalagem, mais vai se preservar o seu produto. Ok? Se você quiser conversar sobre a isoterma, você pode me mandar um e-mail, conversar sobre a formulação do seu produto, para nós discutirmos qual é a atividade de água ideal, qual é a umidade ideal do seu produto, e assim você determinar uma maior vida de prateleira ou ter a certeza da vida de prateleira do seu produto.